Esse parece mais orgânico, né? Parece Exato. que pulsa, parece que vibra. Inclusive, é uma das classes de fenômenos que vão ser revelados nos próximos documentos, de acordo com os denunciantes, são os fenômenos orgânicos. Fenômenos que parecem, por exemplo, com águas vivas, parecem cérebros vivos, fenômenos que pulsam, são biológicos. O deputado falou pra eles o seguinte, que a informação que vai chegar é que os alienígenas vão revelar que Deus não existe e que eles que inventaram esse negócio de Deus e Jesus só pra manipular a humanidade. Será que o governo do nada ficou bonzinho e falou, tenho que revelar pra população a questão de OVNIs depois de 79 anos de segredo? Ou lá em 2017 eles já sabiam que alguma coisa ia acontecer, algum evento? Segundo ela, ele confessou que viriam vários enganos ou vários inimigos construídos para criar um contexto favorável no planeta Terra para um governo único global, que era o interesse dessa elite lá. Então, uma das minhas áreas é a operação psicológica, a galera tem que ficar atento também, porque é claro que existem alguns interesses de usar esse tipo de informação para determinados fins. Então a gente tem que ficar atento. Um dos alertas que nós recebemos, principalmente foi em 2001, um pouquinho antes do 11 de setembro, foi quando o Stephen Greer, que é aquele médico, né, que tem o projeto Sirius lá, que é de revelação e contato com alienígena, ele fez um evento no National Press Club lá em Washington e uma das palestrantes foi a Carol Rosin, que foi secretária do Wernher von Braun, né, que era ex-major da SS nazista, que foi para os Estados Unidos na Operação Paperclip. Foi, né? Cooptado para ajudar no... Foi, ajudou a criar a NASA, né? É. E ele, segundo ela, ele confessou a ela no leito de morte ali, ele estava com câncer, né? Ele confessou que viriam vários enganos ou vários inimigos construídos para criar um contexto favorável no planeta Terra para um governo único global, que era o interesse dessa elite lá. E se tinha alguém que manjava dessa elite, era o Wernher von Braun, né? Porque o cara estava no olho do furacão ali no que tange a documentos secretos e operações secretas. Porque todo o projeto espacial civil e militar norte-americano teve a influência dele. Então ele disse que o primeiro inimigo seriam os russos, depois seriam os muçulmanos, depois seriam os meteoros e o último inimigo criado seria os alienígenas. E esse seria o evento que traria ali um caos no mundo, favoreceria a implantação de um governo único global. Que é aquilo que a gente vê na ficção, né? Quando nós vemos na Independence Day, o mundo se une para lutar com os alienígenas, né? A chegada o mundo também se une não para lutar, mas tentar interpretar aquela linguagem. Fazer o primeiro contato, né? Com Exato, fazer esse contato. Então a ficção já mostra isso e é claro, quando a gente pega o relato de Ronald Reagan no final dos anos 80 na Assembleia Geral da ONU, ele fala, a gente está vivendo a Guerra Fria, mas se tivesse uma invasão alienígena, os Estados Unidos e Rússia teriam que se unir para combater os alienígenas, né? Aí depois o Bill Clinton... O famoso final do Watchmen. O Watchmen, exatamente. Aquela estratégia de unir todo mundo em direção a um inimigo comum, né? Acabar com as guerras e tal. E aí depois o Bill Clinton fala isso também no programa do Jimmy Kimmel e também o vencedor do Nobel, professor de Princeton, que é esqueci o nome dele, mas ele também falou que se tivesse uma invasão alienígena resolveria a crise de 2008. Porque os Estados Unidos teriam que investir no setor militar, investindo no setor militar é gerar emprego, gerando emprego é gerar renda, ia aumentar o consumo e resolver a crise. Então, você vê dois ex-presidentes e um vencedor do Nobel falando que uma invasão alienígena seria ótima para um determinado fim, então a gente só tem que ficar um pouquinho pé atrás com isso. Não quer dizer que alienígena não existe, que a ufologia é mentira, não tem nada a ver. É a maneira como o assunto vai ser usado para determinados interesses particulares. Isso a gente tem que ficar atento. Até de uma pressão maior para se controlar os cidadãos americanos também, né? Exato. Vamos ter que monitorar todo mundo, isso, porque não sabe se tem gente infiltrada. Ô Rony, comenta essas imagens que a gente está vendo. Não sei se você está vendo aí também, que são dos objetos. O que é? É a Lua ou é a Terra essa imagem? Acho que é a Terra, né? Isso é a Lua, né? É a Lua? Ali é a Lua e o horizonte da Lua. E aí você tem acima, isso foi na missão Apollo, e você tem acima uma foto em que aparecem múltiplos objetos. No caso aí são 5 objetos, né, na mesma imagem, vários formatos diferentes, várias cores diferentes, e que a NASA hoje não tem uma explicação. E isso foi liberado agora pelo governo, essas fotos, né? Inclusive, aquele maiorzinho apelidaram de Minion, né? Se desse zoom ali, parece um Minionzinho, só que branco. O formato dele, né? O pessoal vai dar o zoom ali, ó.
Então são objetos assim, claro que a resolução era daquele tempo, da Apollo, né? A gente está falando de década de 60, década de 70. As imagens ainda não eram tão boas, mas é o que eu falei, é o Release 1, né? O pacote 1 do que vai vir aí. Eu acredito que a tática justamente, que se eu fosse da inteligência, né? Fazer um exercício aqui, o que eu faria? Eu faria primeiro, o primeiro anúncio, nunca Casa Branca e o presidente anunciaram liberação de documentos. Já foi liberado vídeos antes, já foi liberado as fotos. Agora, a Casa Branca, o presidente vir e inclusive encher o tweet na sexta-feira como foi, de postagens enaltecendo essas publicações, isso nunca foi feito, é inédito. Então, claro, se eu fosse da inteligência, junto com a Casa Branca, eu jogaria ali imagens que são menos estarrecedoras, as mais simples que eu tenho, ver a reação do público, e dependendo da reação do público, eu moldo ali o pacote 2 de acordo com essa reação e vou moldando assim o nível de gravidade para ver até onde eu consigo chegar. Pode ser que não chegue no nível dos 6, o pessoal começa a entrar em pânico, mandar, por exemplo, uma imagem em 4K, falaram, como eu falei, que tem lá uma nave chegando do lado de uma aeronave, o pessoal começar a ter reação de pânico, eles vão provavelmente brecar, talvez. Então, eles vão começar a medir a reação e liberando o pacote com um pouco mais de evidências ao longo dessas semanas aí. E vamos ver até onde eles chegam. Você acredita nisso também, Dani, que vai escalando? Vai na sequência, claro, tem que ser assim. Não vai mostrar os seres logo de cara, né? Não, é como se fosse um teaser, né? Você vai aquecendo, um trailer, você vai aquecendo a população. Vê como ela reage. Inclusive, voltamos à situação da Venezuela, tava aquele ameaça. Invade a Venezuela, não invade, ele esperou a hora certa. Ataca os navios primeiro. Não, e ele ficou esperando o momento certo. Então, talvez ele só vai revelar o documento mais contundente quando tiver algo que ele quer desviar a atenção. Entendi. Então, você mata 2 coelhos com uma única cajadada, né? Como foi a estratégia de abafar o caso Epstein e começar a situação na Venezuela. Depois, migrar para o Irã, né? Então, a gente lembra de um documento que foi liberado agora pela Lei de Acesso à Informação nos Estados Unidos, da operação que os americanos fizeram em 1954 na Guatemala, quando os americanos argumentaram que a Guatemala tinha virado um país comunista e invadiram o país, literalmente, com soldados e blindados e aeronaves, derrubaram o governo, falaram que era porque eles estavam derrubando um ditador, mas na verdade, quem pesquisa um pouquinho mais vai ver que os Estados Unidos tinham uma empresa de frutas na Guatemala que estava sendo assumida ali, estava sendo estatizada, né, pelo ditador. Então, na verdade, era para proteger essa empresa que era extremamente lucrativa e era de setores próximos ao presidente. E nessa época, começou a circular essa informação de que os americanos tinham um interesse comercial na derrubada do governo da Guatemala, e aí a CIA manda uma mensagem para vários veículos de mídia pedindo que os veículos de mídia começassem a publicar informações mirabolantes de alienígenas para poder desviar a atenção. Então a gente tem mais um exemplo, né? Isso calha com aquilo que é conhecido como Operation Mockingbirds, Operação Mockingbirds, que é quando tinha vários âncoras e repórteres que recebiam da CIA para disseminar certas informações que eram do interesse da inteligência americana. Então, só para a gente ficar de olho, porque se e quando surgir esses documentos de seres e coisas mais contundentes e imagens mais nítidas, o importante é pensar o que está acontecendo nesse exato momento também que está ficando para trás, né? Que está sendo escamoteado. Acho que isso que a gente precisa prestar atenção. Ô, Rony... E eu coloco também, Daniel, uma questão que como eu comentei, isso começou em 2017, né? Ainda no governo Obama. Óbvio que na atualidade cada presidente vai jogar essa informação no momento certo, como você está falando, etc. Mas eu fico me perguntando, na origem, por que será que o governo do nada ficou bonzinho e falou, tenho que revelar para a população a questão de OVNIs, depois de 79 anos de segredo, vou revelar para a população? Ou lá em 2017 já sabiam que alguma coisa ia acontecer, algum evento, e dizem, por exemplo, eles vão falar que tem um evento que ele não pode falar o que é, e só quem tem autoridade para isso é o presidente. Porque, desculpa te interromper, Rony, isso aqui é aquilo que a gente sempre fala. O que os bilionários sabem que a gente não sabe? Por que eles estão criando bunkers? Não só o Louis Elizondo, mas o Ross Coulter também, ele já falou sobre isso, que está vindo um negócio catastrófico, um evento geofísico, alguma coisa que vai levar a humanidade de volta para a Idade da Pedra, mas ele fala, é difícil anunciar isso porque gera pânico e também vai fazer o quê diante disso, né? O que se pode fazer? O Robert Bigelow também, ele já falou sobre isso. O Robert Bigelow, um bilionário americano que investia também no setor aeroespacial, e ele chegou a ser um dos donos do
do Skinwalker Ranch também, né? Então, um cara que investe boa parte da sua fortuna nisso. E aí a gente vai começando a entender o motivo pelo qual esses caras estão tanto atrás de bunker e de querer fazer... Depois de tudo isso que ele falou, ainda tem o filme do Spielberg no exato momento que tudo isso está acontecendo. Não é por acaso, É isso que eu ia falar. É por acaso ou é coincidência? Porque, cara, Disclosure Day, o assunto tem tudo a ver, e é agora em junho, cara. E ele o Spielberg dando entrevistas falando, não, tem muita coisa de verdade que eu vou revelar nesse filme. Ele falou isso? Falou. Eu conheço muita coisa, então, né, uma parte a gente vai revelar. A gente não pode esquecer que ele foi o cara que em 82 fez o ET, com a Drew Barrymore, criancinha, né? E contatos imediatos do Contatos imediatos em que aquele diretor francês, como é que é o nome dele? François Truffaut, ele faz o papel do Jacques Vallée, né? Ah, é verdade. Que é o jesuíta ali que sempre conversa com a doutora Pasulka, né? Que é uma professora universitária americana que faz uma pesquisa acadêmica ali sobre alienígenas, né? Publicou um livro muito importante sobre isso, está em todos os podcasts. E ela conversando com o Dr. Jacques Vallée, que é um dos grandes especialistas em ufologia, até o Rony gosta desse assunto, ele chega para ela e fala, ó, para você entender sobre esse assunto, você tem que ler este livro. E ele pega na monumental biblioteca dele o livrinho The History of the Devil, a história do diabo, e entrega para ela. Nossa. Já mostrando o vínculo entre alienígenas e questões de ocultismo, né? Então, o vice-presidente falou, né, que essa questão é espiritual. A representante, né, que é deputada federal americana, que é a Ana Paulina Luna, quando saiu aquele vídeo, depois que a gente vai mostrar, né, como se fosse um OVNI no formato, parecia uma estrela. Ela publicou nas suas redes sociais o que a Bíblia fala sobre os querubins cheios de olhos em volta de si e as rodas, as ofanim, né, que é o nome hebraico, que Ezequiel fala. Então, ela já dando a entender que isso que está aparecendo ali nos vídeos liberados pelo documento americano é o que a Bíblia já falava. Porque a descrição dos anjos na Bíblia são várias asas, vários olhos, né? Exato, são vários modelos diferentes, né? Várias espécies diferentes. Então, eu creio, Vilela, que em breve algo muito estranho vai acontecer, ainda que seja fake, mas haverá manifestações impressionantes aí acontecendo. Inclusive, existem já muitos líderes católicos que estão preparando a população católica para uma revelação dessa, e teve uma informação que gerou muita repercussão lá nos Estados Unidos, de que 7 pastores, líderes de grandes igrejas nos Estados Unidos, foram convidados para participar de uma reunião com o deputado federal. O deputado federal falou para eles, preparem as suas ovelhas, as suas igrejas, porque as informações estão chegando e se você não fizer uma preparação antes, o povo vai ficar escandalizado. Eu quero colocar então vocês dois para conversar. O Rony, vai ficar os dois na mesma tela para vocês trocarem ideia. Mas antes, Rony, você já deve ter visto, claro, essa imagem. E o que vocês acham dessa imagem aí? É parada ou está em movimento essa daí que a gente tem? Essa parada? Isso foi o que, Rony e Daniel? Tem acho que eu mandei um vídeo, né? Se eu não me engano, aí tem um vídeo também dela em movimento também. Tem um vídeo também, se o pessoal conseguir colocar aí. Tá. E os dois, o que vocês acham sobre esse vídeo aí? Então, isso aí são imagens, né? Tá lá, Rony. Pode falar, Rony. Fica essa, né? Olha, ele faz um... O movimento é muito estranho. Isso foi um dos vídeos, né, liberados, preto e branco. Eles estão liberando primeiro as preto e branco, que são imagens em infravermelho, são imagens térmicas. O que a gente está vendo aí basicamente é temperatura, né? Em determinadas imagens o branco, nessa daí, por exemplo, o branco seria quente, o preto seria frio, né? Onde estaria a parte da propulsão, dos motores, enfim, se fosse algo mais físico, né, seria dessa forma. Então, os formatos são bem estranhos, não são compatíveis com nenhum drone, nem nada conhecido, nenhuma aeronave, né? Esse parece mais orgânico, né? Parece Exato. Que pulsa, parece que vibra. Inclusive é uma das classes de fenômenos que vão ser revelados nos próximos documentos, de acordo com os denunciantes, são os fenômenos orgânicos, fenômenos que parecem, por exemplo, com águas vivas, parecem cérebros vivos, fenômenos que pulsam, são biológicos. Então é como se tivesse um fenômeno que é uma nave, mas ao mesmo tempo essa nave é uma coisa viva. Isso é o que vai vir pela frente aí. Aquela estrela, se puder colocar de novo aí aquele vídeo da estrela, também mesmo esquema, né? São imagens também térmicas, infravermelho. Vamos lá, onde você teria ali... O vídeo da estrela, então. Onde foi capturada essa da estrela, você sabe, Rony? Isso foi no Oriente Médio, 2013. A maioria dos vídeos é no Oriente Médio, que é uma zona quente de guerra. Os OVNIs estão sempre nessas zonas, né, de guerra, de coisa nuclear, eles estão sempre interessados nisso aí. E aí o governo não fala ali, porque esse vídeo preto e branco pode ser o preto quente ou o branco quente, depende do modo de imagem que você está vendo aí. Eles não falam, tá vendo? Tudo tarja preta.
Mas o fato que a gente sabe é que todos esses vídeos foram analisados pelo Pentágono e nenhum deles o Pentágono conseguiu explicar o que é. Já teve muita gente ali, aquele analista de sofá que foi falar, não, isso aí é um flare, que é um dispositivo de iluminação militar. Mas o flare é diferente. O flare é diferente. O flare é aquele efeito que dá com a lente da câmera relacionada à luz, né? Mas não fica tão nítido assim, né? E assim, esse objeto exibe, é uma imagem térmica, uma imagem de câmera militar, não é qualquer imagem de uma câmera caseira, tem uma série de dispositivos, de artefatos que são gerados, enfim. Então esses são objetos de fato não conhecidos, não explicáveis, tudo isso foi liberado, esses vídeos, alguns deles são apenas pontinhos pequenos longe, todos que foram liberados são vídeos em que eles não conseguiram explicar e não conseguiram analisar o que seriam esses fenômenos que estão aparecendo lá nessas imagens, né? E como eu falei, todos no começo, os primeiros vídeos vão ser imagens, fenômenos no infravermelho, são vídeos que a pessoa não consegue meio que discernir, são em baixa resolução, porque a imagem térmica infravermelha é de baixa resolução, as tecnologias são mais baixas do que as imagens normais, e o cidadão comum não consegue ver direito o que tem ali por trás e tal. E aí acontece o que nas próximas liberações de pacote, nas próximas releases aí que vão estar no governo, espera-se que as imagens visíveis, né, as imagens em espectro visível, que são aquelas que a gente conhece, câmeras normais, comecem a aparecer. Há uma imagem, de acordo com o jornalista Ross Coulter, de um dos denunciantes falou, que deve ser liberada nos últimos releases, que é, por exemplo, uma aeronave B-52, um OVNI encosta nessa aeronave B-52 e está tão perto que você consegue ver os seres através dessa janela, do que seria a janela, os tripulantes através dessa janela, né? Então é o nível que a gente espera chegar. A deputada Ana Luna, que o Daniel Lopes confirmou aí, que é a chefe aí, que está dirigindo, a líder de uma força-tarefa chamada Força-Tarefa de Segredos Federais, Ana Luna, ela já pediu a liberação de 46 vídeos, que são vídeos mais impressionantes que esses, são vídeos, por exemplo, de naves que estão entrando e saindo dos oceanos o tempo todo, no Oriente Médio e outras partes do mundo, e 8 desses vídeos vão sair amanhã em um documentário vazados do documentarista Jeremy Corbell, e planeja-se que até o final da semana aconteça o que chamam de Release 2, né? O pacote 2, onde esses 46 vídeos seriam liberados. Então, não sabemos se vai ser sexta-feira, como foi nessa, né? E é interessante a escolha também, né, Daniel, do dia, né, de liberar na sexta. Por que não liberar numa segunda? Quando você libera sexta, você não tem aquela reverberação na mídia como você tem quando libera na segunda-feira. Você tem um final de semana ali, um buraco no meio para dar um descanso, né? Pra galera é interessante também essa escolha do dia. Legal. Eu vou ver até se a galera aqui, o Lênio, o pessoal consegue achar essa notícia. Pastores recebem informações de deputado mandando se prepararem, né? Por quê, Vilela? Porque, segundo um desses pastores que participou dessa reunião, o deputado falou para eles o seguinte, que a informação que vai chegar é que os alienígenas vão revelar que Deus não existe e que eles que inventaram esse negócio de Deus e Jesus só para manipular a humanidade. Para controlar a gente. Só para iludir a galera. É mais ou menos o que, já que a gente está no Ligando os Pontos, né? A gente sempre cita filme. Você lembra daquele filme Ascensão de Júpiter? Eu não lembro, eu assisti, mas eu não lembro nada. Mas, na verdade, não era nem esse, que é das irmãs Wachowski lá do Matrix. É A Viagem. Tá, isso eu lembro. Que é com Tom Hanks, se eu não estou enganado. São várias épocas da história da humanidade, né? Esse filme, ele vai levantar um pouco essa teoria de que tem ali uma deusa, só que aí, voltando no tempo, você descobre que essa deusa foi uma mulher real, que era uma espécie de heroína, que foi depois endeusada, né? Isso vai um pouco também no filme Prometheus, que é da série lá do Alien. Sim. Lembra? Que os próprios alienígenas que criaram os seres humanos, os engenheiros e tal. Então, eu acho que essa que é a informação que o governo americano e as lideranças estão preocupadas de apresentar à população e gerar um caos. Porque se você diz que não há Deus, foi tudo uma criação, que não é o que eu acredito, obviamente, que eu acho que isso aí é uma grande lorota, porque se uma parte desses alienígenas são demônios, eles vão querer contar uma história mentirosa de que Deus não existe. Então, mas isso vale também para você que é cristão já se preparar que esse discurso vai chegar, tá bom, meus amigos? Então, é esse tipo de briefing que os pastores estão escutando dos deputados federais falando: eu tive acesso ao material, o material vai trazer esse tipo de informação, se prepara para você já contra-argumentar, senão tu vai perder a tua fé.
Ô, Rony, e tem uma coisa que escala ainda mais a nossa discussão aqui, que é um vídeo que eu queria que eles trouxessem. Da Lua? É, da Lua, cara. Os astronautas viram isso. Era meio uma teoria da conspiração, os caras viram coisas, não estão falando, e agora resolveram escancarar isso, porque tinha esse papo, né, que eles tinham visto. Inclusive, eu não sei se o Rony, eu não sei se eu já conversei isso com ele, um livro chamado Nephilim Stargates, que é do Thomas Horn. Esse autor, Rony, se você nunca pegou para dar uma olhada, vale a pena, que eu acho que vai acrescentar muito na tua pesquisa. Esse livro, que é de 2012, se eu não estou enganado, ele começa com a transcrição dessa conversa dos astronautas. Ah, é? Eles falando, lá, você tá vendo aquilo ali? O cara, o que é isso? Aí ele fala, eles estão vindo para cá. Olha, são tantos, eles falam assim, parece até ano novo. E isso é real? Essa conversa teve? Essa transcrição era tida como teoria da conspiração. Mas agora foi liberado um trecho dessa transcrição. E isso teria sido... O que acontece agora é que as transcrições, os textos, inclusive como o Lopes está falando desse livro, esses trechos são reais. Essas transcrições haviam sido liberadas, são transcrições das missões Apollo, mas os áudios, porque muita gente falava assim, pô, essa transcrição aqui o cara pode estar querendo se referir a outra coisa, etc. Pode ser uma outra, não é OVNI. E nos áudios fica muito claro o que eles estão vendo ali é algo não identificado, é de fato um OVNI. Inclusive tem um silêncio, quando eles falam assim, vocês vão ver no áudio. Quando o cara fala que tá vendo um OVNI, o cara em terra fica em silêncio uns 10 segundos. Se o OVNI fosse agressivo, já tinha matado o astronauta e o cara não tinha nem respondido ainda. Então, assim, e é o que deixa mais grave o tom da conversa que eles têm quando o astronauta vê o áudio, diferente de você ler um texto, né? E que aí muitos podem falar que o texto tá mudado e etc, enfim. Então, a gente já tinha os textos, mas os áudios eles sempre deixaram em segredo, porque o áudio é muito mais estarrecedor do que, como eu falei, o texto puro. E um desses áudios liberados foi o áudio justamente, se não me engano, Apollo 17, onde a missão era a Gemini, né? Que era uma missão onde 2 astronautas iriam circundar ali a Terra durante 15 dias para testar quanto tempo eles conseguiam, se eles conseguiam de fato ficar 15 dias no espaço para começar a fazer as missões espaciais mais avançadas. E aí nessa de ficar ali circundando a Terra, eles viram os OVNIs se aproximavam deles e eles relataram isso nesse áudio que foi liberado. Se quiser colocar depois aí. Tem aí, Leni? Vamos lá, vamos colocar. Cara, isso é uma das coisas que eu imaginava que não ia tão cedo a galera liberar. Porque tinha esse papo. Ou então que era fake, né? Ou então que era fake. Eu lembro que até representaram, não sei se foi no Primeiro Homem, em algum filme, mas não como alienígenas, né? Ele vendo faíscas, vendo algumas coisas cintilando em volta da nave, e ele maravilhado com aquilo, né? E lá no filme ele deixa claro não deixa claro. Tá aí? Sem falar que... Olha lá. Loud and clear. 7, go ahead. Bogey at 10 o'clock high. This is Houston. Say again, 7. So we have a bogey at 10 o'clock high. Roger. Olha o silêncio. Gemini 7, is that the booster or is that an actual sighting? What? Say again, 7. Okay, we have several, looks like the 3 up here, actual sighting. You have any more information, estimated distance or size? But we also have the booster in sight. Understand you also have the booster in sight, Roger. And we have very, very many, looks like hundreds of little particles going by to the left out about 3 to 4 miles. Gemini 7 here, Houston, out of your 8. Loud and clear. 7, go ahead. Bogey at 10 o'clock high. Agora já voltou, né? Voltou pro início. Deu loop. Mas basicamente o que tá acontecendo, Rony, vocês viram o Rony. silêncio que fica, né? Rony, vou te falar uma coisa, não sei se o Daniel concorda comigo, se você concorda comigo. Eu acho que a gente tá vivendo um momento histórico, a gente tá sendo, cara, privilegiado de estar vivendo esse momento, porque todo mundo que curte esse tipo de assunto, cara, a gente sempre teve aquela sensação, será que é verdade? Será que é isso? Sempre foi ridicularizado. Exato. Quem acreditava. E aí é de arrepiar você ouvindo esses áudios, cara, o silêncio aterrador, e o cara fala, repete,
É isso mesmo que vocês estão falando? Não é alguma outra coisa? Não, eu tô vendo vários deles, é um propulsor, e não sei, ou seja, cara, os caras que são astronautas, são caras treinados, estão vendo uma parada que eles não sabem o que é, numa missão que é super importante para a história da humanidade e que se houver realmente uma vida mais inteligente, uma vida alienígena, estaria monitorando o que a gente está fazendo, né? A nossa evolução. Você não concorda com isso, Rony? A gente está vivendo um momento que cara, é um separador assim de águas, é um antes e o depois? É uma nova era, né? Tanto que teve agora um documentário chamado A Era da Revelação. Vai ter o do Spielberg agora em junho, no dia 11, estreia no Brasil, 11 de junho, chamado Dia da Revelação, que é dia D, não entendi porque eles botaram dia D, em Portugal, na Argentina é Dia da Revelação, aqui é dia D. Mas vai ter gente que vai no cinema achando que é um filme de Segunda Guerra Mundial, né? A Normandia. A Normandia. Mas é isso, é um dia histórico, a história está sendo escrita diante dos nossos olhos, não sei, fico curioso para saber até onde vai, eu acho que vai chegar nos seres, do jeito que a coisa tá. Muita gente tem falado, né, que a parte de dente não volta pro tubo, a parte de dente agora só vai sair. E vocês viram ali no áudio, né? Ali ele tá vendo, para quem não entendeu direito, ele tá vendo três fenômenos diferentes. Um é o propulsor, porque a nave que os astronautas vão, ela se separa da nave propulsora, o segundo estágio, então eles ficam vendo esse segundo estágio saindo, né? Você vê alguns itens brilhantes que podem ser ali, falam que pode ser neve refletindo no sol e etc, mas não tem dúvida, tem o chamado de buggy. O buggy no termo militar é o não identificado, é o invasor ali, desde a guerra eles usam esse termo buggy, né? Que seria o OVNI em termos militares ali da Força Aérea, dos caras, desses astronautas por consequência. Então, agora, o que vocês vão ver para frente é muito mais estarrecedor do que esses áudios da missão Apollo. Porque o Elizondo, ele foi da Força Espacial, um dos denunciantes, junto com o David Grush, que é o denunciante, e falaram que eles tiveram acesso aos áudios e aos vídeos das missões do ônibus espaciais, do Shuttle, junto com os áudios e vídeos da Estação Espacial Internacional. E falam que esses OVNIs e seres chegaram do lado dos astronautas nesses eventos. E os áudios são desesperadores e os vídeos são estarrecedores, e isso deve vir a público em breve. Então, é o que eu falei, o pacote 1 é somente a pontinha do iceberg do que pode vir aí nas próximas revelações e a história se escrevendo aí. Prepara também, foto também. A foto dos objetos brilhantes, que é desse evento que a gente está falando. E aí, Daniel?